E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente termina a segunda parte, né, da parte de fisiologia neuromuscular e nessa parte eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de ação muscular, beleza? Então vamos começar aí. Bom pessoal, para a gente entender, né, como funciona o mecanismo de ação muscular, primeiro a gente tem que entender como que parte o estímulo nervoso, desde o seu disparo lá no sistema nervoso, né, lá no neurônio, até ele percorrer o axônio, entender como é que funciona essa onda de polarização e despolarização, até que o efeito chegue lá dentro do sarcômero para que a actina e a miosina se movimentem e aconteça o processo de contração muscular. É, é um processo sequencial, né? Ele é bastante complexo, né? Digamos assim, porque ele envolve inúmeras proteínas celulares, né? Desse sistema de produção de energia. O resultado, né, final sempre vai ser esse deslizamento aí das proteínas, né? A actina e a miosina se conectando ali, fazendo um movimento de ponte cruzada, né? E a sequência sempre vai ser um potencial de ação que saiu lá do nervo motor, ou neurônio motor, ou motoneurônio, né? Isso tudo é a mesma coisa. E a seguir esse impulso vai se propagando por toda a superfície ali da fibra, né? Do sarcolema e vai despolarizando a fibra. Eu coloquei aqui para vocês um vídeo, só em caráter ilustrativo, para eu tentar mostrando para vocês como que funciona esse processo elétrico que passa ali e as modificações químicas que acontecem. Bom, então prestem atenção, aqui você tem o neurônio, né, e o axônio, né, os dendritos aqui, e aqui o estímulo nervoso passando por ele. Então imagine que isso aqui seja um nervo motor, tá? Ou um motoneurônio. Então começou lá nos dendritos, né, percorreu o axônio todo até chegar lá no final na placa motora terminal. É aqui que ele vai se comunicar com a miofibrila, a célula muscular. Aqui ele aumentou, né, a visualização ali do nervo motor para mostrar para vocês as propriedades químicas, né, fora da célula e dentro da célula. Então vejam que aqui na membrana aqui do nervo motor você tem esses canais, tá? Canais de sódio e de potássio, a gente chama também de bomba de sódio e potássio, tá bom? E como que esses elementos se distribuem aqui ao longo do nervo motor. Então, inicialmente, quando a gente está em repouso, a parte interna do nervo motor ela é menos positiva do que a externa. Então, aqui dentro, digamos que está negativo em relação ao meio exterior, que está mais positivo. Isso em função da distribuição desses íons sódio e potássio, tá? Dentro e fora da célula. E aqui veio o estímulo nervoso, né? Passou o estímulo nervoso aqui, ó. Primeiro estímulo é abrir esses canais de sódio. Então, todo aquele sódio que estava lá fora, ele começa a penetrar para dentro do nervo motor. Quando ele começa a penetrar aqui para dentro do nervo motor e abrir esses canais de sódio, aquele meio que era menos positivo, né, estava negativo, ele começa a ficar positivo. E aí você começa a ter a propagação do estímulo nervoso dessa forma. Então, o estímulo nervoso vai se propagando de um meio mais positivo internamente e mais negativo externamente. Veja como ele vai mudando. Porém, quando isso acontece, então o que está acontecendo aqui é a despolarização do nervo. Então, está passando ali o estímulo nervoso, né? Porque por essas questões aqui, né, de movimentação de sódio para dentro do nervo. Porém, quando a gente vai repolarizar isso, ou seja, vai cessar esse estímulo, os canais ou bomba de potássio, né, se abrem e o potássio começa a sair aqui de dentro do nervo motor para tentar restabelecer aquele período menos positivo aqui dentro, né? Então começa a ficar negativo e lá fora positivo. E assim vai se dando a propagação do estímulo nervoso nesse nervo. E lembre-se que eu falei para vocês, essa propagação não é uma coisa contínua, ela é saltatória. Por isso que a gente chama de disparo, né? Então quando eu estava falando na aula anterior,
frequência de disparo, né, do nervo motor ali, das unidades motoras, é isso. Isso são vários disparos, né, que vão acontecendo intermitentemente. Então não é uma coisa contínua. Então é dessa forma que o estímulo nervoso passa ali pelo nervo motor até chegar ali no finalzinho, no axônio, né, e na placa motora terminal. Muito bem. Chegamos aqui, ó, finalzinho da placa do nervo motor, e aqui está a fenda sináptica, e aqui, digamos que esteja o sarcômero, tá? Então, ó, finalzinho do nervo motor, aqui nesse finalzinho a gente tem algumas vesículas chamadas de vesículas sinápticas. Essas vesículas estão cheias de um neurotransmissor chamada acetilcolina. Essa acetilcolina aqui é importante porque aquele estímulo nervoso que vocês viram no slide anterior ali, se propagando ali, né, foi passando ali pelo nervo até chegar aqui, pronto, tirei a minha imagem ali. Bom, foi se propagando até chegar aqui, quando ele chega aqui no final, essas vesículas sinápticas, né, derramam, né, despejam, preenchem essa fenda sináptica aqui com o neurotransmissor acetilcolina. E aí o estímulo nervoso consegue passar aqui, ó, do nervo motor, placa motora terminal, aqui para a célula muscular, né? Então aqui, né, está o túbulo T, ó, ele vai, ó, liberou aqui a acetilcolina, receptor de acetilcolina, passou o estímulo nervoso, desceu aqui, ó, pelos túbulos T, chegando aqui naqueles locais um pouquinho mais dilatados, né, que eu falei para vocês do túbulo T ali no sarcolema, que vai ser onde se armazena o cálcio, esqueci o nome, as vesículas ali de cálcio, né, os sacos de cálcio contendo as cisternas terminais, pronto, de cálcio. E aí esse cálcio que está aqui armazenado, quando passa esse estímulo nervoso aqui, ó, descendo pelo túbulo T, passou aqui, esse cálcio é mandado lá para dentro do sarcômero, tá? E é lá que vai acontecer aquele processo aí que vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura do lado. O cálcio que está ali, ele vai se ligar à troponina C, lá na tropomiosina, né? Se vocês se lembram, né? Troponina CTI. Então, ligou na troponina C, girou a tropomiosina, libera o sítio ativo. Liberou o sítio ativo, quebra de ATP, né? Movimento ali da miosina, né? Pela hidrólise do ATP, movimento de catraca, agarra, puxa, né? E faz o sistema de deslizamento aí da actina sobre a miosina. Depois, para ele se dissociar, se desprender de novo, vai depender desse cálcio voltar lá para as cisternas terminais de cálcio. Para isso, eu preciso mais uma vez de ATP que se desprenda ali, né, quebre ali, para que esse cálcio seja bombeado novamente para as cisternas terminais de cálcio. Isso daí, gente, mostra, né, por que nós precisamos de ATP, tanto para contração, tanto para o relaxamento muscular, tá? Então, se vocês se lembrarem, por exemplo, uma questão que é chamada de rigor mortis, né? Então, por que quando as pessoas morrem, animais, seja lá o que for, né, eles permanecem enrijecidos, duros ali, né, durante algum tempo? Porque a contração muscular aconteceu, ele se contraiu, só que não tem o ATP para desligar, né, a actina da miosina ali, e eles ficam fortemente presos, porque não tem o ATP para mandar aquele cálcio de volta ali, né, para dentro das cisternas terminais. Então a gente conhece isso como rigor mortis, é aquele enrijecimento, né, muito característico quando se morre, né, quando os animais, quando as pessoas morrem, fica aquele enrijecimento. É por conta disso. Tranquilo? Bom. E aí, gente, agora a gente começa a entender um pouquinho das unidades motoras. Unidades motoras, né, a gente vai conhecer também como os tipos de fibras musculares, né, o tipo de unidades motoras que nós temos. Em geral, a gente pode destacar elas em ou fibras vermelhas ou brancas, né, ou contração rápida e contração lenta, ou oxidativa lenta, oxidativa rápida, né, e glicolítica rápida, ou do tipo 1 e tipo 2. Tudo isso daqui é a mesma coisa.
O que muda é o tipo de classificação, a forma como você está identificando ou fazendo a classificação dessa fibra. Por exemplo, fibra vermelha, né, baseada na cor da fibra, porque ó, quanto mais mioglobina, né, carreador de oxigênio tem, mais escura ou mais vermelha vai ser essa cor, tá? E branca, né? Quanto menos tiver, menos colorida ela vai ser, né? Isso pela visão ali microscópica. A contração rápida e contração lenta, baseado na velocidade, né, desse formato de contração do músculo ali durante uma estimulação. Então, as fibras de contração rápida, elas são brancas, as fibras de contração lenta são vermelhas, tá? Então, isso daí é aqui em função do tipo de contração. Além disso, as fibras vermelhas ou de contração lenta são mais resistentes à fadiga e as fibras brancas ou de contração rápida são menos resistentes à fadiga, né? Quando a gente fala de oxidativa ou glicolítica, né? Oxidativa são as vermelhas, né? Utilizam o metabolismo aeróbico mais mioglobina, carreador de oxigênio, ou elas são glicolíticas, né? De contração, utiliza principalmente o metabolismo não aeróbico. Então, as fibras 2, do tipo 2, 2A, 2X estão aí. Ou a gente classifica aqui, ó, do tipo 1 e do tipo 2. Isso daí tem a ver com a enzima, né, a miosina ATPase ali em diferentes condições de pH ou de acidose metabólica, né? Então, a enzima ATPase ela tem diferentes formas, né? E essas formas resultam em reações enzimáticas mais rápidas para a hidrólise do ATP. Portanto, essa taxa, né, de que ela é quebrada, né, é mais rápida para a interação da actina com a miosina. Ou seja, tem a ver também com a contração, a velocidade da contração. Fibras do tipo 2, 2A e 2X, tem mais ATPase. Então, o estímulo acontece mais rápido, são brancas, né? Pouca coloração, a contração é rápida, ou seja, elas geram mais força, mais velocidade, utilizam o metabolismo não aeróbico, porém se fadigam rapidamente, né? Não conseguem manter a contração durante muito tempo. Ao passo que as fibras do tipo 1 são as oxidativas, né? Tem pouca miosina ATPase, então a velocidade de quebra ali do ATP é menor, então a contração dela é mais lenta, porém tem mais mioglobina, né? Então o metabolismo é com base no oxigênio, por isso que ela tem a característica avermelhada na microscopia ali, ou na forma de se identificar. Então elas geram menos força, menos velocidade, mas conseguem ficar se contraindo durante muito mais tempo. Então aqui a gente tem basicamente os métodos, né? Então no método histoquímico, né? Eu não tenho essa frequência de hidrólise do ATP, né? E elas são identificadas pela intensidade da coloração. Então aqui, por esse método, você vê se ela é vermelha ou branca. Se é vermelha, você sabe que é do tipo 1. Se é branca, você sabe que é do tipo 2. Sendo que é do tipo 2, gente, ela pode ser dividida em 2A e 2X. Na verdade, existem bem mais classificações do que só essas três, né? 1, 2A e 2X, porém essas três aí perfazem mais de 90% das fibras musculares que nós temos no corpo. Então são as que mais importam aí nesse sentido, tá bom? No método de identificação da isoforma ali da miosina de cadeia pesada, Myosin Heavy Chain, né? Esse MHC, miosina de cadeia pesada, ou seja, quanto mais miosina de cadeia pesada tem, mais quebra de ATP, né? A atividade da ATPase, ou seja, fibra de contração rápida, glicolítica ou branca. Essas fibras então são identificadas por diferentes isoformas ali da miosina de cadeia pesada em função ali da enzima, né, a ATPase. É o melhor método por ser quantitativo, então geralmente esse método é melhor do que os outros ali para se identificar o tipo de fibra muscular e vai detectar essas concentrações relativas ali em função da enzima ATPase nas isoformas da miosina de cadeia pesada. E a gente ainda tem um método bioquímico, por exemplo, que elas identificam em função da ATPase somada a algumas enzimas que representam o metabolismo da fibra. Então aqui a gente vai levar em consideração se o metabolismo é oxidativo ou se o metabolismo é glicolítico. Se o metabolismo é oxidativo,
fibra do tipo 1, contração lenta. Se o metabolismo é glicolítico, fibra do tipo 2, branca, contração rápida. Então, basicamente assim que a gente identifica as fibras. Então, aqui a gente tem essa analogia dos três métodos e do tipo de classificação, mas é a mesma fibra até então, ó. Fibra do tipo 1, se for pela atividade da ATPase, se for pela miosina de cadeia pesada, miosina de cadeia pesada 1, e aqui é o método, né, se é bioquímico, né, se é oxidativo, se é lento, se é rápido aqui, ó, slow oxidative, ou seja, lento oxidativo. Se você for ver a 2A, nós temos aqui, né, a miosina de cadeia pesada 2A, e aqui, ó, Fast Oxidative Glycolytic, ou seja, fast é rápido, e aqui ela é um meio termo ali, né, ela utiliza tanto o sistema oxidativo quanto o glicolítico, mais o glicolítico do que o oxidativo, tá? E na 2B, e na verdade a classificação mais correta agora 2X, tá? É rápido e glicolítico, tá bom? É 2X, 2B ela existe, tá? Mas principalmente roedores, né? Animais de pequeno porte que são muito, mas muito rápidos mesmo. Esse tipo de fibra aqui a gente não tem em seres humanos ou quando tem é muito raro. Porque ela é muito mais rápida do que a nossa 2X, por exemplo. No nosso caso, a 2X seria mais rápida. Nesse tipo de animais que eu falei para vocês, a gente ainda tem essas 2B aqui, que seriam mais rápidas ainda, tá bom? E aqui mostrando só para vocês como que aparece essa coloração ali, né, do método histoquímico lá, em função do pH que se coloca ali, né, se joga na fibra, para ver a reação das fibras, tá? Então aqui está te mostrando nessa parte 1 aqui, ó, com pH muito ácido. Quando o pH está muito ácido, a atividade da ATPase, né, que é a enzima ali, né, de contração rápida fica diminuída durante um pH muito ácido, tá? Então essa enzima é relativamente estável para um pH alcalino, mas quando o pH está ácido, ela quase não funciona. Então por isso quando se joga nessa primeira imagem aqui, ó, com pH muito ácido, você vê que as fibras, ó, 2x aqui, ó, e a ou AX, elas ficam brancas, enquanto que a do tipo 1, né, que é a glicolítica, ó, desculpa, que é a oxidativa, ela fica mais escura, tá? Então aqui você está vendo elas brancas e aqui você está vendo ela escura, né, ou vermelha. À medida que eu subo o pH, vai mudando isso um pouco. Olha num pH alcalino, né? Veja como é que eu já tenho aqui, ó, a interação diferente, ó. A do tipo X, a do tipo 2A, né, 2X, elas ficam escuras e a do tipo 1 fica claro. Ou seja, uma reage mais a pH alcalino, outra reage mais a um pH ácido, tá bom? Então o oposto vai acontecer aqui para as fibras de contração lenta. Então aqui mostrando como é que funciona. E aqui a gente tem em geral a característica, tá? Das fibras do tipo 1, 2A e 2X. Se eu estiver falando em tamanho do motoneurônio, do tipo 1 é pequeno, do tipo 2A é grande, 2X é grande, o limiar de recrutamento, o limiar de excitabilidade, né? Quanto que eu preciso de energia ali para estimular aquela fibra a se contrair. A do tipo 1 é baixo, né? Então, ou seja, são as primeiras que são estimulados a se contrair. É só a gente lembrar do princípio do tamanho, né? Primeiro as fibras de baixo limiar, depois, à medida que vai aumentando, até as fibras de mais alto limiar. Então, ó, baixo, intermediário e alto. Velocidade de condução, ó, lenta, rápida, e aqui é muito rápida. Velocidade de contração, lenta, rápida, mais rápida ainda. Velocidade de relaxamento, mesma coisa. Resistência à fadiga, olha como é que na resistência à fadiga muda. Aqui na tipo 1 ela é alta, nas outras intermediária e baixa, aqui é muito baixa, ou seja, quase não resiste à fadiga, altamente fadigável. E assim vai, né? Resistência, produção de força, produção de potência, conteúdo de enzimas aeróbicas e não aeróbicas, complexidade do retículo sarcoplasmático, densidade de capilaridade, conteúdo de mioglobina. Então veja, ó, tipo 1 tem muita mioglobina, muito transporte de oxigênio, aqui já tem pouco, né? A densidade e o tamanho das mitocôndrias, né? O diâmetro da fibra, olha só como é que as fibras do tipo 1 são fininhas,
e as do tipo 2X são mais largas, né? A cor, aqui vai. Gente, isso daqui é importante porque pelo tipo de fibra a gente consegue ver a característica, por exemplo, do esporte que uma pessoa pratica. Então, um maratonista, né, um corredor de longa distância, em geral, ele vai ter predomínio de fibras do tipo 1. Por quê? Maratona demora muito tempo, requer que a pessoa tenha muita resistência à fadiga, né, porque fica lá aquela contração durante muito tempo. O transporte de oxigênio tem que ser muito bom e geralmente são pessoas leves, pequenas, né? Então, isso tudo corresponde a esse tipo de fibra. Quando a gente fala de fibras do tipo 2X, são aquelas pessoas, né, 2A e 2X, pessoas que têm mais massa muscular, mais volume muscular, então conseguem produzir mais força, mais potência, mais velocidade, porém não conseguem sustentar isso por muito tempo. Então, fibras do tipo 2A e 2X se enquadrariam nessa questão aí, tá bom? Por fim, aqui, né, a gente vê mais uma classificação aí dessa correspondência entre as unidades motoras e o tipo de fibra muscular, né? Então, quando a gente fala de 2X, é só lembrar que é muita força, muito rápida, porém não resiste nada à fadiga, tá bom? Então, ela cai rapidamente o esquema de fadiga dela. E ela utiliza principalmente o metabolismo glicolítico. Quando eu falo das fibras do tipo 1, é o contrário, tem pouca produção de força, são mais lentas, né? Porém resistem muito à fadiga e o metabolismo oxidativo. E as fibras do tipo 2A, gente, elas vão ser aquelas intermediárias, ela é a que fica fazendo a jogada, ela tem um pouquinho de característica de um e um pouquinho de característica de outro. Obviamente, ela é muito mais glicolítica do que oxidativa, ela tem mais características glicolíticas ou de contração rápida e tal, do que oxidativo, tá bom? O metabolismo dela é principalmente glicolítico, então ela tem contração rápida, ela tem pouca resistência à fadiga também, porém não tanto nos extremos. Então a gente vai ver que esses extremos aqui, se trabalhar nesses extremos aqui, ó, geralmente a adaptação de fibra, né, que erroneamente algumas pessoas falam, transformou a fibra de um tipo para o outro. Não se transforma a fibra, tá, gente? O que faz é uma conversão, uma adaptação em função do treinamento físico, tá? Mas isso daqui, ó, por exemplo, de uma 2X para do tipo 1, provavelmente não vai acontecer, tá? O que acontece é do tipo 2A para o 2X, ou ao contrário, né? Do tipo 2x para o 2A, ou o que vai acontecer também é do tipo 1 para o tipo 2A, ou do tipo 2A para o tipo 1. Esses dois casos que eu falei aqui, é possível acontecer. Esse aqui, das extremidades, não acontece. Tá? Mas a gente vai entender o que a genética e o treinamento têm a ver com isso. E por fim, mostrando essa característica das fibras musculares em relação ao neurônio motor ali, né? Então, o que você está vendo aqui, ó, é uma unidade motora, é o nervo motor e todas as fibras que ele inerva. Então, aqui, ó, está o nervo motor se ligando ali ó, na placa motora terminal e aqui são as células musculares, né? As miofibrilas ali. Essa daqui, uma fibra do tipo 2X, aqui do tipo 2A e aqui do tipo 1. E o que esses gráficos estão mostrando para vocês é, aqui em roxo, né, está mostrando a velocidade aqui para ela chegar ao seu pico máximo de força e depois para retornar ao repouso. Então veja que ela atinge um pico muito rápido e retorna ao repouso muito rápido. Então uma fibra de contração rápida que gera muita força. Então o que está vendo aqui agora em vermelho é o índice de fadiga. Ó. Veja que ela consegue manter os níveis de força dela altos pouco tempo. Depois de 4 minutos, por exemplo, ela já está no zero. Ó. Ou seja, não tem mais participação ali da fibra do tipo 2X. É só lembrar do metabolismo, né? Quando a gente está falando lá de glicolítico para oxidativo. A partir de 3 ou 4 minutos começa a ficar oxidativo. Então aqui ó, as fibras do tipo 2X já entraram em fadiga, já não estão ajudando mais no exercício. Quem vai ter que dar conta é principalmente as do tipo 1 ou um pouquinho as do tipo 2A que vão ajudar, tá?
Então veja, ó, aqui é como ele se colocasse um pezinho na fibra de 50 gramas, né? Então ele atinge um pico ali, ó, muito rápido, né? Em torno de 50 metros por segundo ele já atinge um pico e depois, nesses mais 50 metros por segundo, ele retorna ao repouso. Então ela tem muita força e contrai rapidamente. Quando a gente vem para as fibras do tipo 2A, veja que o pico dela não é tão alto, ela não atinge tanta força quanto a fibra do tipo 2X, porém é relativamente alto também, né? Mas ela consegue perdurar um pouquinho mais, né? Ela fica um pouquinho mais, ó, ela é um pouquinho mais resistente à fadiga, né? Ao passo que aqui em 4 minutos a do tipo 2X já acabou, aqui a do tipo 2A, em torno de 6 minutos, ela começa só 50% ali de força que ela consegue gerar ou capacidade de trabalho dela, tá bom? Agora veja do tipo 1. A do tipo 1, ela tem uma frequência ali, uma velocidade de contração muito mais lenta. Então ela tem um pico muito mais baixo, né? E uma curva aqui, ó, muito mais chata, né? Uma pirâmide muito mais achatada, ou seja, ela demora a atingir o pico e demora a voltar ao estado de repouso. Porém, olha lá o índice de fadiga dela, praticamente não cai. Então, durante uma hora aqui, ó, o cara continua produzindo trabalho ali da mesma forma, ou seja, ela é altamente resistente à fadiga. Por quê? Porque utiliza o metabolismo oxidativo. É só a gente lembrar da bioenergética lá. Entrou em metabolismo oxidativo, ficou super econômico, né? Gera 32, 33 ATP ali por molécula de glicose, por exemplo. Então, ela consegue manter o esforço aqui durante muito tempo. Obviamente, esse esforço aqui não é máximo, né? Ele é bem aquém do máximo, ele não gera muita força, não gera muita velocidade, mas você consegue se manter em exercício durante muito tempo. E aqui está fazendo uma comparação, né, do tipo 2 com o tipo 1. Veja a altura aqui, ó, o nível de força que esse tipo de fibra me gera em comparação ao da fibra do tipo 1. Então, fibra do tipo 2 é muito mais forte. Porém, veja o tempo de contração ali, ó, velocidade de contração. Essa daqui é muito menor, essa daqui é muito mais lenta. Ou seja, essa é mais rápida e mais forte. Essa daqui é mais lenta e mais fraca. Porém, essa daqui é resistente à fadiga. Essa outra daqui não é resistente à fadiga. Entra em fadiga rapidamente. Tá bom? Então essas são as características principais aí das fibras musculares ou dos tipos de fibras musculares. Agora, como que se dá a disposição disso no nosso corpo? Então isso daí vai variar com aspectos genéticos, disposição disso daí no nosso próprio corpo, ela muda, tá? De músculo para músculo, então uma mesma pessoa ela pode ter predomínio de fibras de determinado tipo em um músculo e de outro tipo em outro músculo, a característica desse músculo também e o treinamento. Então isso tudo aí vai modificar. Por exemplo, se eu estiver falando do tipo de músculo, a função do músculo, né? Então, geralmente músculos que têm um motoneurônio tônico, né? Ou seja, uma unidade motora tônica, ou seja, a frequência do estímulo nervoso, ela não tem tanta frequência de disparo, ela é um pouco mais comprida a onda ali, né, na hora que você está mandando aquele estímulo elétrico. Isso é característica de músculo que se contrai durante muito tempo durante o dia, né, e por longos períodos. Então, por exemplo, se a gente pegar o sóleo, que é aquele músculo ali por baixo dos gastrocnêmios, ali na panturrilha, né, uma musculatura profunda aos gastrocnêmios, ele tem uma função estrutural na sua postura. Então, quando você está em pé, ele está o tempo inteiro contraído. Então, esse músculo aqui, ele tem que ser muito resistente à fadiga. Por isso que o motoneurônio dele é tônico. E aí a predominância do tipo de fibra desse tipo aqui, ó, por exemplo, provavelmente do tipo 1. Ele tem muito mais esse músculo, né? Tem muito mais fibras do tipo 1 do que do tipo 2A ou 2X. O mesmo vai acontecer com o trapézio, que é um músculo antigravitacional. Então imagina, para você manter a sua postura da cabeça aí olhando para frente, né, durante o dia, manter essa postura requer que o trapézio esteja contraído. Se você para de contrair o trapézio, por gravidade, a sua cabeça tomba para frente, né? Você olha para o chão.
Então, esse músculo aqui tem que estar quase que o tempo inteiro, o dia inteiro contraído para você manter essa postura da sua cabeça. Então, ele tem que ser muito resistente à fadiga, né? Tipo 1, a predominância das fibras aqui é do tipo 1. Só que lembre-se, né, em todo músculo, a distribuição das fibras, você vai ter fibra do tipo 1, do tipo 2A, do tipo 2X, né? Mas a predominância tem mais, a maioria que tem aqui é do tipo 1. A maioria que tem aqui é do tipo 1. Em músculos acessórios à respiração, isso também acontece, né? Por exemplo, nos intercostais internos e externos, no abdômen, né? Então, isso tudo aí são fibras com predominância do tipo 1, né? Ou seja, são fibras que são mais finas, são fibras que não geram tanta força, nem tanta velocidade, porém elas são muito resistentes à fadiga, tá bom? Então isso já indica, né, o tipo de trabalho para se trabalhar melhor esse tipo de fibra. Quando você tem um predomínio de tipo de fibra do tipo 1, não adianta você querer pegar essa fibra e trabalhar com muita carga, com muita velocidade, ou com poucas repetições, porque ela não é tão responsiva a isso. Ela é mais responsiva a menos carga, mais repetições, né? Por quê? Porque ela é muito resistente à fadiga. Tranquilo? Quando a gente fala aí, né, dessas características, né, nos diferentes músculos e em diferentes indivíduos, a gente vê essa proporção, por exemplo, no músculo vasto lateral. Para um corredor como o Usain Bolt dos 100 metros rasos, se você fizer uma biópsia aqui no vasto lateral da coxa dele, você vai ver uma predominância de fibras do tipo 2A e 2X. Com certeza ele vai ter mais dessas fibras aqui, por quê? Porque essas fibras são de contração rápida. O que ele faz é uma corrida muito rápida, metabolismo glicolítico, explosão ali, mas não resiste nada à fadiga. Já quando você pega, por exemplo, um queniano lá, que vai correr não sei quantos quilômetros, né, não sei quantas horas ali, ele não precisa desse tipo de fibra. Esse tipo de fibra para ele não é bom. Então o predomínio aqui vai ser principalmente do tipo 1 ou um pouquinho do tipo 2A também, mas principalmente do tipo 1, porque metabolismo oxidativo. Veja como eles são mais magros, menores, né? Menos volume muscular, né? Isso tudo aqui favorece para que ele consiga permanecer durante mais tempo fazendo exercício. É só você imaginar o seguinte: eu vou subir um lance de escadas, vamos subir um lance de, sei lá, vou subir um prédio com 20 andares, você vai subir esses 20 andares. Ou você sobe esses 20 andares sem nada, ou você sobe esses 20 andares carregando uma mochila de 20 quilos. Você vai ver que carregando uma mochila de 20 quilos, você vai chegar lá em cima muito mais cansado. Seu desempenho vai ser muito pior, você vai demorar mais. É isso daqui que está acontecendo, ó. Para 20 andares, se fosse para subir ali, né, produzir uma força rápida em pouco tempo, beleza. Agora você imagina um cara com o tamanho dessa massa muscular carregando muito peso, né? O metabolismo das fibras não é oxidativo, é glicolítico, e aí ele fazer isso durante 2, 3 horas, né? Para ele é contraproducente. Então por isso que é importante você entender a característica da pessoa para você treinar ele de forma adequada. Então, o sucesso de um treinamento, os grandes campeões, eles surgem a partir de uma genética boa e um treinamento para aquela genética. Então, por exemplo, o Usain Bolt é um cara que geneticamente ele já deve ter nascido com isso aqui e o treinamento dele foi direcionado para provas que utilizam mais isso daqui. Ao passo que esse cara aqui, ó, geneticamente ele já deve ter nascido com mais isso daqui e o treinamento dele também foi feito para esse tipo de prova. Então é dessa forma que você adapta o treinamento à pessoa. Porque o treinamento ele reforça a característica dessas fibras. Como eu falei, não transforma. É possível você, por exemplo, pegar um cara magrinho como esse, vou treinar musculação, hipertrofia, não sei o que lá. Beleza, ele vai ganhar massa muscular, ele vai ficar mais forte e tal, mas ele nunca vai ser, por exemplo, um fisiculturista que já nasceu com uma predominância dessas fibras aqui e treinou também para ficar forte. E o oposto é a mesma coisa. Você pode pegar um cara com muita massa muscular aqui, que já nasceu assim, né? Teoricamente, o percentual de fibras dele
já é mais para o desenvolvimento de massa muscular, força e velocidade, e você começa a treinar ele para maratonas. Beleza, ele vai perder um pouco de massa muscular, as fibras dele, né, principalmente do tipo 2x, vão se adaptar para do tipo 2A, vão ficar mais finas um pouquinho, mais lentas um pouquinho, ele vai perder um pouco de massa muscular, vai ficar um pouquinho mais resistente, porém ele nunca vai ser um cara top de linha como esse daqui, que já geneticamente já nasceu assim e treina para isso. Tranquilo? Então aqui a gente tem um esquema teórico, tá? Como é que funciona essa distribuição, né? Das fibras do tipo 1 e das fibras do tipo 2A e 2X, tá? Para corredores de longa distância, então veja que para corredores de longa distância, de 70% a 80% deles, ó, é fibra do tipo 1. Só 20 a 30% é fibras do tipo 2A e 2X. Já os corredores como o Usain Bolt, né, de velocistas, quase não tem fibra do tipo 1. 70 a 75% fibra do tipo 2X e 2A. Já para pessoas como nós, não atletas, geralmente é isso daqui que acontece, 50%, 50%, tá? Geralmente é isso que acontece. Lembrando que dependendo do músculo, né, isso daqui vai mudar. Músculos antigravitacionais, músculos acessórios à respiração, acessórios à postura, o percentual de fibra do tipo 1 vai ser muito maior, tá? Mas em geral nós ficamos nesse meio aqui. Algumas pessoas nascem diferenciadas, já nascem geneticamente com uma distribuição, por exemplo, maior aqui, ó. Então isso daqui vai direcionar o quê? Para que ele faça treinamentos que envolvam velocidade, potência, ganho de massa muscular, força, né? Outros já nascem com uma predominância do tipo 1. Então, mais que isso daqui, vamos supor, o cara geneticamente nunca treinou, nunca fez nada e 65% já é assim, ó, do tipo 1. Pô, você vai treinar ele para quê então? Para maratona, para corrida de longa distância, para essas coisas. Tranquilo? E aqui a gente tem um quadro que mostra essa composição das fibras musculares, né, o percentual das fibras de contração lenta e aqui o consumo máximo de oxigênio. Então veja as fibras do tipo 1, tá? Então olha só, esses caras aqui, ó, de esqui cross country, tá? Então pega esse zero aqui como referência. Esses caras que fazem esqui cross country, eles chegam a ter 80% de fibras de contração lenta. E olha lá o VO2 deles, chega a quase 90, né, mililitros por quilo por minuto. Ou seja, isso mostra como que o VO2 tem a ver também com o tipo de fibra. Tipo de fibra de contração lenta vai ter mais mioglobina, vai transportar mais oxigênio. Os caras geralmente são mais leves, são menores, né? Então isso favorece com que eles consigam ficar mais tempo fazendo o exercício com menos esforço, né? No exemplo anterior que eu dei, eles não estão carregando uma mochila pesada, né? Eles estão levinhos ali para fazer aquele esforço durante muito tempo. Olha lá, ó, maratonas, né? Corrida de longa distância, né? Os caras têm quase 70% de fibras de contração lenta, né? O VO2 do cara bate 80. Veja então também como o tipo de modalidade que o cara faz tende a modificar um pouquinho essa distribuição das fibras musculares. Como eu falei para vocês, né? Você tem o fator genético e o fator treinamento. Só que não confundam. O que acontece com o fator treinamento, gente, você não transforma. Eu não pego uma fibra do tipo 1 e transformo ela e ela vira uma fibra do tipo 2A, tá? Isso não acontece. Porque para isso acontecer eu teria que mudar a inervação, né? Tirar o nervo motor que está inervando essa fibra e ligar nessa fibra. Não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, à medida que eu começo a treinar, essas fibras aqui, ó, começam a se adaptar. Na verdade, eu falei do tipo 1 para o 2A, né? Então, nesse caso aqui, ó, comecei a fazer musculação, por exemplo, que trabalha muito fibras do tipo 2A, por exemplo. Então, eu comecei a fazer muita musculação. Essas fibras aqui, ó, começam a ganhar características parecidas com a fibra do tipo 2A. Então, elas começam a ficar um pouquinho mais grossas, né, mais espessas, elas começam a ganhar um pouquinho mais de velocidade, a ficar um pouquinho mais forte, né, a ficar menos resistente à fadiga, mas transforma ela numa fibra do tipo 2A? Não.
Tanto que se você interrompe o treinamento, né, e volta para o estado ali é, de sedentarismo durante muito tempo, você vai ver que você vai voltar à proporção original das fibras musculares. Então, o que você faz é uma adaptação. Mas quando a gente faz aquelas medições, né, nos métodos lá de pH, histoquímico e tal, elas começam a aparecer como fibras do tipo 2A. Por isso que aumenta, por exemplo, o percentual de determinada fibra ali com o treinamento. Mas lembrando, não é transformação, é adaptação, tá? Olha lá, na canoagem, né, os caras lá, ó, mais de 60% oxidativa, né, contração lenta, e o VO2 também muito alto, né, capacidade de absorção e aproveitamento desse oxigênio. Agora, olha o que acontece, gente, quando a gente começa a falar com levantamento de peso, halterofilismo, né? Olha lá como é que os caras começam a ter menos fibras de contração lenta e olha como é que o VO2 deles também não é tão alto, tá? Então isso daí vai mostrando um pouquinho para a gente, né? Como que funciona essa relação aí do tipo de esporte que você pratica e da influência que ele tem na composição aí das suas fibras musculares, né? Em termos de adaptação. Aqui você vê, né, o percentual de fibras, né, do vasto lateral de nadadores de 50 metros, ou seja, aqueles nadadores de velocidade muito rápida, muita potência, muita força, né, e ciclistas de endurance, né, ciclistas de longa distância. Então você vê as fibras do tipo 1 são as escuras e as fibras do tipo 2 são as claras. A gente já viu isso e o porquê, né? Olha lá, olha a quantidade de fibras claras nesse cara e olha a quantidade de fibras escuras nesse cara, ou seja, tipo 2 aqui, glicolítico, tipo 1 aqui, oxidativo. Ou seja, a característica do esporte reforça isso daqui. Então, quando você vê isso daqui numa microscopia eletrônica, por exemplo, dependendo do método que você usou, você parece que houve uma transformação de fibras. As fibras aqui do tipo 1 viraram do tipo 2. Na verdade, não, houve uma adaptação. Então, aqui a gente tem fibras que têm muito mais características do tipo 2 ou glicolítica, e aqui a gente tem muito mais fibras com características oxidativas, pela característica do esporte. Esse esporte aqui, ó, o cara precisa de muito oxigênio sendo transportado ali, ó, para as fibras musculares nos membros inferiores, né? Então, tem que ter ali muita mioglobina, né? E eles têm que ser mais leves. Esses daqui não, esses caras fazem um esforço muito rápido, muita força, muita potência em pouco tempo. Então a contração dessas fibras, ó, tem que ser muito alta, né? Eu preciso de fibras de contração rápida, fibras de velocidade, de potência. Então é isso que acontece. Tranquilo? Aqui tem alguns estudos, né, mostrando essa característica de adaptação das fibras. Então aqui você pega, ó, 13 semanas de treinamento para maratona, tá? Então, ou seja, maratona, os caras treinaram maratona durante 13 semanas. Olha como é que reduziu o diâmetro da fibra do tipo 1. O diâmetro é o calibre dela. Olha como ela ficou mais fininha, né, mais esmirradinha. Então, ó, se você pega aqui, ó, antes do treinamento, tá? As fibras do tipo 1 e aqui as fibras do tipo 2A. A gente está vendo pelo método de miosina de cadeia pesada, tá vendo? Então, ó, do fibras do tipo 2,1, antes do treinamento era assim. Olha depois do treinamento, o que, que aconteceu com o diâmetro dessa fibra. Olha como é que ela ficou mais fininha. E o mesmo aconteceu com as fibras do tipo 2A, ó. As fibras do tipo 2A tinham esse diâmetro e olha o que, que aconteceu depois do treinamento. Tá vendo que essa fibra aqui, ó, ela continua sendo do tipo 2A, mas está vendo como é que ela ficou parecida agora com uma fibra do tipo 1? Então, se a gente faz aquele método de identificação, ela vai aparecer aqui, ó, como tipo 1 para você. Tá? Então, olha o diâmetro dela, como é que ela ficou mais magrinha, né? Mais magrelinha, tá? Então, elas ficaram mais econômicas, teoricamente. Ou seja, o treinamento interferiu aí na tipologia da fibra, no formato da fibra. Se a gente ainda vê, né, nesses mesmos 13 semanas ali, né, de treinamento aeróbico, olha o aumento no percentual de fibras do tipo 1. Então, ó, treinamento aeróbico, corridas de longa distância, bicicleta, tal, né?
Olha como é que houve uma queda no percentual das fibras de transição. Fibras de transição é umas que eu não falei para vocês, que é de 1,2A, 2AB, 2AX, enfim, são fibras que não tem tanta quantidade, né? E olha como é que cai o número de fibras híbridas também, né? Que são essas fibras utilizadas para fazerem essa transição. Ó, inicialmente, antes do treinamento, o percentual das minhas fibras do tipo 1 era quase esse aqui, ó, quase 50. Depois do treinamento, olha lá, ela foi para quase 60. Ou seja, aumentou. Ah, por que aumentou? Olha o que aconteceu aqui nas fibras do tipo 2A. Praticamente não mudou, não teve diferença significativa como teve nessa, né? Mas olha as fibras híbridas. Fibras híbridas são umas que ficam lá quietinhas e escondidinhas. Elas são utilizadas nessas situações. E ó, a fibra híbrida aqui, ó, como eu tinha mais e como ela caiu significativamente. Por quê? Porque provavelmente essa diferença aqui, ó, veio para cá. Ou seja, aumentei isso daqui em função dessas fibras híbridas. Ou seja, mais uma vez mostrando treinamento aeróbico mudando aí, né, essa característica das fibras musculares. E ainda olhando nessa composição, né, antes e pós aí, mas agora a gente dando uma olhada para pessoas idosas, tá? Para idosos, para jovens e idosos, né? Mas vocês vão ver que a resposta em jovens e idosos é um pouquinho diferente, ó. Aqui, o percentual de miosina de cadeia pesada após 12 semanas de musculação, treinamento contra resistência, né? E treino pesado, olha lá, 80% de 1 RM. Olha o que a gente vai ver aqui. Quando a gente fala musculação, geralmente eu espero mudanças nas fibras do tipo 2A. Talvez 2x, né? 2x é muito mais treinamento de potência, de explosão, de velocidade, né? Mas 2A geralmente musculação. Então olha o que a gente vê aqui, ó. Olha os jovens. Os jovens tinham esse percentual aqui, ó, de fibras do tipo 2A antes do treino. E olha como é que ficou depois do treino. Houve uma mudança significativa. Olha para o idoso, antes e depois do treino, nas fibras do tipo 2A. Não mudou nada. Ou seja, por que será que o idoso ele não respondeu a esse treinamento tanto quanto os jovens? Das duas, umas, tá, gente? Ou 12 semanas não é o suficiente para os idosos responderem. Então, pelas características do envelhecimento, talvez ele precise de bem mais do que 12 semanas para responder isso. Ou pode ser também que essa carga aqui não é suficiente para gerar resposta no idoso. Talvez eu tenha que estimular, né, cargas mais elevadas. Isso daí faz sentido também, porque quando a gente começa a ver o processo de envelhecimento, a gente começa a ver uma queda seletiva ali em algumas fibras musculares. Então ele começa a perder algumas fibras musculares, principalmente do tipo 2x, que são as fibras de mais velocidade, mais rápidas. E isso se dá à lei do uso e do desuso. Então imagine o seguinte, a lei do uso e do desuso fala o seguinte: se você para de utilizar alguma coisa, ela tende a perder função, né, a perder tamanho, a perder, enfim, né? Ela vai perdendo, chega a morrer, né, dependendo da situação. E é o que acontece com os idosos. Durante o nosso dia a dia, dificilmente nós fazemos utilização desse tipo de fibra. Por quê? Porque ela tem alto limiar de excitabilidade. Ela só é recrutada se você está fazendo uma força quase máxima ou uma velocidade muito alta. No nosso dia a dia a gente não faz isso. Então você vai tendo uma morte seletiva, uma desnaturação desse tipo de unidade motora e elas morrem, tá? Então, por isso que é importante que as pessoas, né, façam treinamento de força, façam treinamento de potência, trabalhem com cargas elevadas, até mais elevadas do que isso aqui, até mesmo quando são idosos. Por quê? Porque aí você diminui essa perda seletiva que acontece naturalmente com o processo de envelhecimento, tá bom? E por fim, gente, esse estudo é muito legal porque ele compara, né, três grupos, né? Um grupo treinou com o que a gente chama de low rep, né, baixa repetição, 4 séries com 3 a 5 repetições. Então isso daqui quer dizer o quê? Que a carga era muito pesada, tá, gente? Se ele está fazendo só 3 a 5 repetições, ele está mexendo com muita carga ali, por isso que ele não consegue fazer mais que isso.
O outro grupo trabalha naquela faixa ali que o pessoal da musculação é acostumado para hipertrofia, tá? Em torno de 10 repetições, ou seja, a carga é alta, mas nem tanto. E o outro grupo trabalha com muitas repetições, ó, 20, 28 repetições. Então, para ele fazer essa quantidade de repetição, a carga é baixinha. E aí ele foi estudar, né, o que, que aconteceu para o grupo que fez pouca repetição, mais ou menos, ou muita repetição, ou seja, muita carga, mais ou menos e pouca carga, antes e depois. Em geral, o que, que se esperaria? Esse grupo trabalhou com cargas muito elevadas, vai mexer mais nas fibras do tipo 2x, elas vão aumentar. No grupo que fez aqui repetições moderadas, carga relativamente alta, principalmente as fibras do tipo 2A. E o pessoal que treinou resistência, que muita repetição, geralmente fibras do tipo 1. Só que quando se vê os resultados, né, do antes, então, ó, antes e depois, tá? Para cada um deles, ó, pré e pós. Pós. Em relação à fibra do tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, vocês vão ver que todas as modificações aconteceram apenas nas fibras do tipo 2A. Ou seja, o que treinou com carga muito pesada aumentou fibra do tipo 2A, ó, de forma significativa. Aumentou. Tá vendo? Em relação ao 2B, que aqui na verdade é 2x, tá? Mas como esse estudo é mais antigo, eu ainda utilizava 2B. Caiu, ó, diminuiu fibra do tipo 2x, o que se esperava que fosse acontecer aqui, ó, mudou só 2A, 2A aumentou. Olha lá o que trabalhou. Aqui, de fato, a gente espera que melhore 2A, e realmente foi o que aconteceu. E aconteceu por quê? Provavelmente essas fibras aqui pegaram características e se transformaram teoricamente, né? Com o termo errado aí, né? Não é transformar, mas ganharam características das fibras do tipo 2A, tá bom? Agora olha lá. Ah, fiz com muita repetição. Mesma coisa, ó, aumentou fibra do tipo 2A. Diminuiu fibra do tipo 2x, ou seja, não aconteceu nada nas fibras do tipo 1, gente. E todas as mudanças que aconteceram sempre foi do sentido de diminuir 2x e aumentar 2A. Então, aquele papo de musculação, assim, se você fizer muita repetição para hipertrofia não é bom, na verdade isso não procede muito, tá? A gente não consegue trabalhar muito características de fibra do tipo 1 com musculação, gente. Fibra do tipo 1 é muito resistente à fadiga, é maratona, é corrida de longa distância. Por mais que você esteja fazendo lá 28, quase 30 repetições, com carga muito leve, você faz isso muito rápido. Você não vai demorar nem 1 minuto e meio para fazer isso aqui. Então você não entra nem no metabolismo oxidativo. Para você trabalhar isso daqui é muita resistência, precisa de muito oxigênio. Então é corrida de longa distância. Então, em geral, o que se faz na musculação, pessoal, é aumentar o percentual de fibras do tipo 2A. Independente um pouco, né, da gente olhar carga muito pesada, carga mais ou menos pesada, carga muito leve, né? Em qualquer um desses pontos, geralmente o que vai acontecer é aumentar as fibras do tipo 2A. São aquelas fibras, né, de hipertrofia, ganho de força e de velocidade, mas não tanto quanto a do tipo 2x. Tá bom? Obviamente, sim, você pode ganhar mais ou ganhar menos com o seu treinamento, né? A zona alvo de treinamento aqui vai estimular o ganho ótimo. Mas, em geral, fez musculação, você vai ter aumento de massa muscular. Pode ser menos ou mais, né? Ser ótimo ou não, mas, em geral, né, não dá para a gente, por exemplo, treinar fibras do tipo 1 com musculação, por exemplo. Tá bom? Pessoal, e para a gente ir terminando aqui agora, né, eu vou falar rapidamente de algumas adaptações neurais ao treinamento. Então, adaptações neurais é o seguinte, é você ganhar força sem necessariamente ter aumentado o volume do seu músculo, ou ter aumentado o calibre, né, da sua fibra, ficar mais hipertrofiado. Então, é você aumentar a sua força sem nada ter acontecido no seu corpo ainda. Isso daí vai acontecer em função desse mecanismo que acontece aqui no nosso corpo,
que ele parte de controles de níveis superiores, né, sistema nervoso central, que vai fazendo comunicação com os níveis inferiores, né, por exemplo, medula, e aqui as respostas que a gente tem, ou aferente ou eferente, né? Então, mandei contrair o músculo, né? Então, vem a ativação aqui da unidade motora, manda o músculo contrair. Quando o músculo contrai, eu tenho mecanoceptores aqui, ó, que fazem um feedback e vão falar lá, ó, o que aconteceu lá embaixo, para ver se eu vou continuar a contrair, se eu vou entrar em em repouso, né? Ou seja, eu tenho um feedback constante aqui de ações. Eu tenho a coativação da musculatura antagonista. O que é isso? Ao passo que eu estou contraindo um músculo agonista, por exemplo, aqui na flexão do cotovelo, eu estou ativando o bíceps, ao mesmo tempo eu ativo o tríceps. Isso é um mecanismo neural. Só que eu não ativo com muita força, né? Eu ativo um pouquinho apenas para me dar controle do movimento, tá? Então, com o tempo, eu consigo diminuir essa coativação, ou seja, eu faço menos força contra a ação do músculo principal. Eu tenho influências hormonais, eu tenho mudanças na eletromiografia, né, aquilo que a gente viu das unidades motoras, né, aumento da frequência de disparo, sincronismo de unidades motoras, né, ou seja, isso tudo vai levar a um aumento da produção de força e potência máxima. E aí a gente vai observar que esses fatores neurais estruturais, eles competem, né? Então, imagina uma pessoa que começou a fazer musculação hoje. Então, os níveis de força dela aqui, ó, estão partindo do zero. O que está aqui, ó, de preto é a contribuição do fator neural para a produção de força dela. E o que está pontilhado é a contribuição do fator estrutural. Entenda o fator estrutural como ganho de massa muscular, tá bom? Então observe aqui, ó, até mais ou menos as 15 semanas ali por ali, iniciais, né? Então isso daí vai bater mais ou menos 3 meses e pouco. A maior parte da força que você ganha ali ó, no seu treino de musculação, ela é por fator neural. E você consegue perceber isso, né? Porque inicialmente, vamos supor, você começou a fazer musculação hoje. Aí você foi lá na máquina e colocou lá 3 plaquinhas. E aí fez, né? Utilizou tantas repetições, conseguiu fazer tantas repetições com aquelas 3 plaquinhas. Você vai ver que daqui um mês você já dobrou a sua carga para 6 plaquinhas, por exemplo. Porém, quando você olha no espelho, nada aconteceu ainda no seu músculo. Você não ganhou massa muscular. Então, o que aconteceu? O fator neural sobressaiu. Ou seja, esse ganho de força que você teve foi por quê? Porque você está ativando menos a musculatura antagonista, aquele exemplo que eu dei ali para vocês, né? Ativei a musculatura agonista, ao mesmo tempo eu ativo a antagonista. Fiz flexão aqui de cotovelo com bíceps, ao mesmo tempo o tríceps contraiu, para controlar um movimento, né, e tal. Quando você não está adaptado a esse movimento, essa ativação é maior, então o freio é maior. Com o tempo você vai aprendendo que aquilo ali não é tão perigoso e aí você começa a frear menos. Frear menos significa o seguinte, ó, a força que eu fazia para o bíceps era essa. A força que eu fazia para o tríceps de freio era essa. Então, no final das contas, no movimento acontecia isso, tá? Com o tempo, o que aconteceu? Esse nível aqui ó, de ativação da musculatura antagonista diminui. Então agora o meu freio é só esse. E aí, olha o que acontece em termos de força. Isso. Ou seja, ganhei isso aqui de força, ó, sem que mudasse nada aí, né? Eu não estou mais forte, não estou com mais músculo nem nada. É simplesmente estou ativando menos a musculatura antagonista. Ou seja, eu estou freando menos o movimento. Isso é um fator. Outra, estou recrutando mais unidades motoras, o sincronismo de unidades motoras está maior, as unidades motoras estão contraindo juntas ao mesmo tempo. Então, isso tudo faz com que eu consiga produzir mais força sem necessariamente estar com ganho de massa muscular. Agora aqui, ó, a partir de 8, 10 semanas, você já começa a ver uma participação maior do fator estrutural. A partir daqui, ó, o fator estrutural já começa a aparecer mais do que o fator neural, tá?
Ou seja, aqui você já começa a ver, ó, já estou ficando mais fortinho, né? Já está aparecendo músculo. Então aqui o fator neural contribui mais para a sua produção de força do que o fator, desculpa, o fator estrutural, né? Contribui mais para a sua produção de força do que o fator neural, tá bom? Então isso a gente vê muito claramente em pessoas que estão começando a musculação, como elas ganham força rapidamente sem que nada aconteça no corpo. Agora, depois de muito tempo, aí o fator estrutural começa a ser predominante, tá bom? E entendam que existe uma máxima que diz assim, ó, a pessoa quanto mais treinada, ela é menos treinável. Ou seja, quanto mais próxima do seu pico, mais difícil você melhorar alguma coisa. E esse estudo mostra isso. Então você tem pessoas destreinadas até praticantes de elite ali de halterofilismo, que treinaram durante o mesmo tempo, com a mesma carga, né, a mesma intensidade, mesmo número de vezes por semana, e ao final do estudo, ó, quem era destreinado ganhou 40% ali, ó, de força. Quem era elite ganhou só 2% de força. Então, isso mostra como que as pessoas destreinadas, elas ganham rapidamente, né? Como que o resultado vem rápido. Mas depois, quando você é muito treinado, você melhorar qualquer coisinha é muito difícil. É mais ou menos dessa forma que funciona. Ó, imaginem que geneticamente nós tenhamos um teto aqui, ó, a gente não consiga passar disso daqui. Isso daqui seja o nosso teto genético, tá? E aí, digamos o seguinte, uma pessoa destreinada, o nível máximo dela está aqui. Então, olha o tanto que ela tem para ganhar ainda, ó. Então, qualquer coisa que ela fizer, ela melhora, tá? Agora, imagine um cara que está aqui. Para ele aumentar isso aqui, gente, o cara tem quase que morrer de tanto treinar para aumentar quase nada. Por isso que a gente fala, quanto mais treinado, menos treinável. Por isso que pessoas que começam a treinar ganham rapidamente e pessoas que já treinam há muito tempo, se você é assim como eu, por exemplo, eu treino há muitos e muitos anos. Comecei a treinar com 18 anos, por exemplo. Hoje, dificilmente eu consigo ganhar alguma coisa. O que eu tenho de hoje era mais ou menos o que eu tenho quando eu tinha uns 24 anos, 25 anos. Não mudou mais nada. Por mais que eu diminua ou aumente muito o meu treinamento, isso daqui não muda muito mais. Para eu ganhar qualquer coisinha aqui, ó, é muito difícil. Tá? Então, se você treina, você vai ver isso, né? Você consegue perceber isso. Se você é muito treinado, você melhorar qualquer coisinha é muito difícil. Isso aqui, então, é um alento para aqueles que são sedentários. Ó. Comece a treinar que você vai ver um salto muito rápido aí no seu condicionamento. E por fim, gente, o nosso último slide ali é mostrando que também esse fator de se manter treinado durante muito tempo também influencia quando você para de treinar. Então, esse grupo aqui, ó, por exemplo, ele treinou durante 10 semanas, tá? Então fez um treinamento aqui, ó, até aqui, ó, durante 10 semanas. E depois das 10 semanas, ele teve um destreinamento. Esse destreinamento foi só treino de manutenção. Então, vamos supor se aqui ele estivesse treinando 5 vezes por semana a 80%, ele começou a treinar 3 vezes por semana a 70%, por exemplo. O outro grupo que treinou também aqui, né? O destreinamento dele foi ficar sem treino de força. Ele podia fazer qualquer outra coisa, correr, jogar uma bola, fazer uma atividade, mas não podia fazer musculação. E o outro grupo, repouso completo, sedentário, sentado ali no sofá comendo McDonald's, tá? Olha o que aconteceu. Ganharam, né, os níveis de força aumentou em 30% e no destreinamento, o pessoal que ficou na manutenção, ó, conseguiu nas próximas 10 semanas, né? Então ficaram aí no total 20 semanas, ele perdeu pouquinha coisa, né, nem, né, 5% e continuou mantendo seu nível relativamente alto mesmo não estando no topo, tá? Quem ficou sem fazer musculação, 10 semanas depois, tinha perdido. Mas ainda, ó, tinha um ganho ali de pelo menos 20% desde a situação inicial, quando ele saiu do zero. Então ele ainda, mesmo sem fazer musculação, ele ainda tinha os ganhos ali. Quem ficou em repouso completo, totalmente sedentário, mesmo após 10 semanas, né, de sedentarismo, 10 semanas de sedentarismo, ele ainda não tinha voltado à estaca zero.
tá? Ele estava no 10 ali. Agora veja o que aconteceu com o grupo que se treinou apenas 3 semanas. Treinou 3 semanas e depois entrou em destreinamento. Olha o que aconteceu com esse grupo. 6 semanas depois, sem treino de força, tá? Eles não ficaram sedentários, eles só não podiam fazer musculação, mas podia correr na praia, podia jogar, sei lá, futebol, fazer outra atividade que não seja musculação durante essas 6 semanas. Olha lá, sem treino de força ele voltou à estaca zero. Então isso daqui mostra o quanto que é importante esse lastro de treinamento. Então se você treina há muitos anos, se você parar, você vai demorar muito mais a chegar à estaca zero do que uma pessoa que não tem esse lastro de treinamento. E outra, se você parar de treinar, quando você voltar, você retorna rapidamente ao seu condicionamento. Pessoal, isso obviamente reservado à questão de idade, né, de sexo, de condicionamento, né, uma série de fatores aí. Mas em geral, pessoas que são mais treinadas, ficam mais tempo treinadas, elas demoram a voltar à estaca zero, né, se ela parar de treinar, ou se ela parar de treinar, se ela voltar, ela retorna à forma mais rapidamente. Tá legal? Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha a falar para vocês aí dessa aula de hoje, tá bom? Aqui a gente fecha o sistema neuromuscular e agora só falta o sistema hormonal, que vai ser a nossa próxima aula. Uma única aula a gente vai matar o sistema hormonal nela, tá? Fiquem atentos porque a gente vai ter algumas atividades aí agora durante a semana, né? Então estudem bem essa parte, né? Leiam os artigos que eu deixei ali de feedback para vocês. E no mais, qualquer dúvida, né, me acionem ali, não esqueçam de fazer os comentários ali na página. E no mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até mais, valeu!